a aplicação de trás para frente, né? A aplicação fora do contexto muscular, aquela que eu comentei mais procurando um efeito neurofisiológico de inibição de dor. Então, se a gente fosse fazer o paralelo, é um agulhamento muscular e outro agulhamento para dor, digamos assim, com esse conceito neurofisiológico de alguns tipos de agulhamento que você faz, que não precisa ser profundo, não precisa ser muscular. Geralmente não é tão profundo. Você vai naquela de você não quer causar uma dor, então, via de regra, para o sistema nervoso central, para tirar dor, você dá um efeito positivo. A resposta de dor tende a ser menor também, né? No pós-aplicação. Sim. O que eu acho muito interessante do No I Need, né? A gente vai estudar a dor, então vou fazer uma intervenção não dolorosa para não competir, né? Para dar um outro estímulo positivo para o sistema nervoso central conseguir superar aquela dor que a pessoa tem. É como se fosse uma sinalização, né? A gente está sinalizando, tipo... buscar uma outra... É isso, é buscar ativar um outro uma outra estímulo. via, um outro estímulo que... Concorrente que se sobreponha em algum ponto. E o interessante do No I Need, eu acho, é que ele causa uma dor, mas é uma dor da agulha. E essa dor da agulha é diferente. É muito diferente. É muito diferente. Então isso é uma coisa que me intriga bastante, que eu acho bastante diferente de qualquer outra ferramenta que o físio tem. Então você consegue causar uma dor que é diferente. Que às vezes nem é dor, é só aquela sensação de pressão. Então, voltando ao nosso tradicional teoria das comportas, você consegue ativar algumas fibras de uma maneira diferente, mais intensa, com as ferramentas, comparado com as ferramentas que a gente já tem. Então, acho que isso é muito legal. Então, ao agulhar outras regiões, que é o que a gente está comentando aqui, por isso que eu entendo que você tem esse efeito também mais poderoso de inibição de dor com agulhamento mais extenso. E aí, respondendo a pergunta do começo, talvez por isso você consiga fazer um agulhamento que consiga atuar numa dor crônica, numa lombalgia crônica, alguma coisa assim. Você usa ela como uma ferramenta para te ajudar a sair daquela... Para ajudar o paciente a sair daquela patinada, né? De, já fiz 200 mil coisas. De lado ali. Então, aquela coisa que você precisa fazer para enganar o sistema nervoso central e aí cortical também, para conseguir trazer de volta a pessoa para a função dela, né? Pô, legal. Deixa eu até aproveitar o gancho, porque agora entrou no ponto que eu estava esperando, talvez. A gente falou um pouco de placebo, falou de expectativa, e aí a expectativa do paciente, do que ele já espera da agulha, da intervenção, acho que deve modular muito dessa resposta positiva ou não. E tem muito paciente que já está esperando, ele já recebe a agulha esperando o que vai acontecer com ele. E aí, cara? Necessariamente... precisa obrigatoriamente acontecer tudo o que ele acha que vai acontecer para ter efeito? Pelo estudo que você já citou aqui, né, da TJ, em sedação, a gente já tem uma certa clareza que não. Mas e na clínica, no dia a dia, você percebe diferença para o cara que, sabe, ele tá esperando aquele ritualzinho, o cara vai pôr agulha, vai acontecer X, acontecer um pouquinho diferente, ele fala, sabe? É igual quando troca de terapeuta e uma pessoa gosta de uma liberação miofascial, e aí, o terapeuta mão leve, é parecido, então rola, se você não... às vezes a pessoa está esperando uma sensação e ela não tem, ela vai achar que não tem um resultado. Eu faço muito o paralelo com o estalo, né? Então, acho que é essa terapeuta manual tem que estalar. Hoje a gente já sabe que não é o estalo que causa o bom resultado, é o movimento de alta velocidade no final de amplitude. O estalo é um feedback para o terapeuta de que ele chegou no movimento de alta intensidade, alta velocidade no final de amplitude de movimento. Isso é para o terapeuta. E acaba sendo para o paciente. Para o paciente, na verdade, é a única coisa que ele está esperando, porque ele está com um pouco de medo, é um movimento meio estranho lá. Se ele não ouvir o CLEC, talvez ele vai achar que sentiu uma dor ou achar que não foi. O cara errou, não foi. Então, o paralelo é esse. Então, às vezes, tem um agulhamento que você não precisaria chegar no ponto de ter uma fasciculação, de ter uma resposta muscular muito evidente, mas se não tem, a pessoa pode achar que não rolou. Então, tem esse paralelo. E aí o paralelo vale também porque a gente está falando no começo. Você instala. Você instala? Você faz aquelas coisas lá de instalar? Você é quiroprata? Não, então eu vou no quiroprata. Não é isso que a gente escuta várias vezes? Então, a da agulha às vezes vai nesse caminho. Você não vai agulhar, você não faz agulha, então tem um pouco disso. Então, é muito como você vai lidar com o paciente. Se já é um paciente seu, bem orientado, né? Já entendendo bem o caminho da reabilitação, maravilha, fica mais fácil você orientar bem. Se é um paciente que vem com uma expectativa de fora, de outra coisa, mais difícil daí.
mais difícil. Não, total, porque isso é uma coisa que eu percebo bastante. E tem a questão do nó e sebo, que a gente não falou, Sim. né? Que rola muito com a agulha também. Então, não vamos pensar no exemplo do Renan, que seria o ápice então aí do medo, pelo que vocês falaram, mas vamos pensar é uma pessoa que está ali naquele, que tem muito, né, no borderline ali meio, tenho medo, não sei, eu confio muito nele, mas eu não quero falar que eu não quero fazer. É o receoso, vai. É o receoso, Então, se você deixar passar isso aí também, às vezes acontece o contrário. Imagina que deu uma piorada, às vezes no exercício que você fez demais, alguma coisa assim, deu uma piorada, ele vai achar que é agulha, daí ele vai olhar a agulha e não volta mais. Volta no emparelhamento lá do começo, né? O cara é um estímulo muito potente e qualquer efeito que venha depois dele, positivo ou negativo, tem chance de ser associado a esse. Sim. E não a outra, porque o outro não ficou na cabeça. Não adianta você querer explicar, falar que focinho de porco na tomada, porque não já era.